can I tell? Oh no, I cannot tell. Acho que eu comecei a fazer teatro porque eu vi teatro, né, na escola. Eu era bem pivetinho, mas eu tinha também uns professores que me incentivavam, que eu escrevia umas coisas e meus professores ficavam meio empolgados com o que eu escrevia, sabe? Eu estava na terceira série, aí eu lembro que existia em São Paulo um concurso onde você trocava notas fiscais do ICMS, aí você ganha, o Paulistinha. Aí você ganhava um álbum, você ia preenchendo aquele álbum, e aí no final você tinha um formulário onde você fazia uma redação que era o que você faria com o dinheiro do ICMS. Aí depois foi para o município, isso já em São Bernardo. Aí eu ganhei a melhor de São Bernardo. Aí depois teve a do estado. Aí eu ganhei a melhor do estado. E aí meus professores começaram a colocar uma pilha, você escreve bem, não sei o quê. Eu acho que é isso que eu quero fazer, entendeu? E aí, tipo, com uns 14 anos, mais ou menos, eu já comecei a fazer uns cursos de teatro livres. E foi mais ou menos assim, vendo teatro e me empolgando, eu gostava muito. Às vezes eu gostava de uma peça e assisti 5 vezes. Eu lembro que eu fui ver Bela Tchau umas 3 vezes do Abreu. O Beijo da Mulher-Aranha com Rubens Correia e Zé de Abreu, lá no Ruth Escobar. Fui ver lá também. Fui ver algumas vezes. Foi a peça que mais me chocou, sabe? Porque tinha umas cenas muito fortes. Fortes no sentido assim, um dos presidiários tinha muita... Na história do Manuel Puig, jogavam veneno na comida de um dos presidiários para ele ficar frágil, para ele falar, né? O que ele tinha aprontado politicamente para estar preso ali. E eu me lembro que o Rubens Correia tinha uma cena onde o Rubens Correia assim, aparecia ele todo sujo de merda, sabe? E aí o Zé de Abreu ia lá, limpava aquilo. Eu falava, é muita permissão um troço desse, sabe? E eu até falava assim, não sei se eu quero fazer isso não. Porque se for para fazer teatro, precisa ficar se expondo desse jeito, eu não quero não. Mas aí eu lembro que no final eles deram 3 gestos chineses de agradecimento. Eu fiquei muito intrigado com aquilo, nem sabia que aquilo era gesto chinês. Aí fui perguntar para os caras o que era aquilo. Aí eu lembro do que significava. Um significava trabalho, o outro significava amizade, e o terceiro, respeito. Eu falei, bom, se eu tenho amizade, trabalho e respeito, então dá para fazer qualquer coisa mesmo, né? Quando eu não tinha nada para fazer no teatro, como ator, aí eu começava a escrever peças, entendeu? Aí eu já escrevi minha primeira peça e apareceu um cara dizendo que queria dirigir. Com a primeira peça. Com a primeira peça que eu escrevi. Aí eu falei, beleza. E aí tomei gosto pela coisa. E é tanto que a Arte Humus, que é meu grupo atual, ele surgiu desse período. E então a gente viajava muito assim para festivais, sabe? Aí ficamos 2 anos juntando grana para ver se a gente fazia uma temporada em São Paulo. Aí fizemos a temporada dessa peça que chamava-se Explode Seiva Bruta. Foi um fracasso geral. E era uma época muito frutífera. Eu lembro que nessa época, de final de semana, a gente tinha Pássaro do Poente. No Campo da Comédia, Sua Excelência, o Candidato, que explodiu, né? O Concílio do Amor. O Bu também, né? O Bu. Nada do que eu escrevia logo ia pra cena. Eu não tinha nada para fazer. Aí eu falava, eu gosto muito de teatro, então eu não vou ficar parado. Aí eu escrevia peças, né? Ia de ator sempre à frente de tudo isso, porque eu acho que eu fiquei atuando direto assim, uns 15 anos, até eu chegar na Unesp mesmo, né? Então assim, todo ano eu atuava em 1 ou 2 espetáculos, às vezes em 3 espetáculos. Aí foi assim, eu passei por várias fases. Teve a fase do meu grupo, aí eu saí, fui prestar o Antunes, aí passei no Antunes, meu grupo que deu uma parada. E aí comecei a fazer uns testes para essas grandes produções que começaram a surgir em São Paulo. Também, eu paralelamente,
durante a semana, eu comecei a fazer um curso de dramaturgia com o Chico de Assis, né? E achei muito interessante todas as coisas que ele ensinava e ia escrevendo textos a partir das coisas que eu via no seminário de dramaturgia. No Arena? No Arena. Eu fiquei 5 anos lá, estudando no Arena. E aí a primeira peça que eu escrevi no seminário do Arena, eu já participei de um concurso de dramaturgia e ganhei esse concurso de dramaturgia. Aí eu comecei a escrever com mais frequência, comecei assim... Antes eu escrevia porque eu tinha tempo sobrando. Aí eu falei, não, eu preciso levar um pouco mais a sério isso, né? Aí comecei a escrever, eu ganhei esse primeiro prêmio, que foi acho que em 95, mais ou menos. Com qual espetáculo? É um texto que está inédito até hoje, chama-se Corpo Calado, Breve Pecado. Aliás, a minha ideia sempre foi, já nessa época, nos anos 90, em montar esse texto numa lagoa. Eu ganhei um prêmio de dramaturgia, que era em grana, pela Secretaria de Estado da Cultura, onde eu tinha que escrever uma peça de teatro pelo projeto que eu enviei. E a minha ideia era escrever sobre o Brasil, mas que fatia do Brasil? Vários períodos do Brasil, trabalhando com as pestes, as doenças que foram muito fortes no nosso país. Então, começo no começo do século com a febre amarela, aí depois eu dou um pulo para os anos 90 para a AIDS, que estava devastando todo mundo. Com essa grana, foi o terreno onde eu comprei essa casa que eu moro hoje. Pois é, então o lugar onde eu moro, o terreno veio com ideias... Com a sua produção. Com a minha produção, né? Mas eu acho que o grande passo mesmo que eu dei como dramaturgo foi depois que eu entrei na Unesp, onde eu tive aula com Alexandre Matti. E aí naquelas aulas de história do teatro, passando por vários estilos e tipos de dramaturgia, e ele falando das contextualizações históricas, poéticas e políticas, aí eu falei, puta merda, eu sou um autor burguês, e eu não sabia disso. E eu só fui descobrir isso na Unesp, eu já tinha escrito uns 15 textos já. Aí eu falei, cara, as minhas peças todas falam sobre relações familiares e eu estou discutindo sentimentos e tanta coisa. Mas isso te afligiu ou... Me afligiu porque me deu consciência. E eu falo, Você não gostou da consciência? Eu não gostei muito não, cara, porque assim, no mesmo período que eu estava fazendo o Nesp, eu montei a última peça do Guarnieri, que era essa produção bancada pela Petrobras e estrelada pela Sueli Franco, e o Guarnieri é um autor com pegada política, né? E eu falava assim, cara, olha que lindo isso que a gente está fazendo, que bonito que esse cara está escrevendo. Eu não tinha consciência da potência do que era escrever, tendo como pano de fundo aspectos políticos. Não que você não tenha que, não que a tua sinopse não tenha que se desviar de família, mas o que você discute no plano familiar, né? O que você está discutindo naquele plano familiar? Eu discutia relações de amor e desamor, eram conflitos amorosos e relações interiores que diz respeito só ao ser humano, mas que não diz respeito porque eu acho que a grande diferença que eu descobri na Unesp foi assim, tem um jeito de você escrever a partir de um universo super individualista, individual, onde você está discutindo o ser humano, ok, mas você também pode escrever com a mesma história, a mesma fábula, porém trazendo algo mais geral, algo que diz respeito ao coletivo, né? Então, Você falou, vou escrever. aí foi aí que eu escrevi meu primeiro texto já com essa consciência, que foi aquela peça do banheiro que chamava-se Evangelho para Leigos. A peça se passa, você montou a peça lá no viaduto do chá, dentro de um banheiro público. Onde eu falei assim, não, eu agora já sei como fazer isso, então como é que eu trabalho isso? Mas nunca me interessou também o discurso político pela palavra, sabe? Aquela coisa de dizer, somos contra isso, somos contra aquilo. Eu acho que o diálogo ele é menos potente. É o político enquanto análise da situação. Da situação.
Às vezes, a forma como você leva esse material para a cena, quando eu digo forma, é o cenário, o figurino, o lugar que você escolhe, esse discurso político ele é tão ou mais potente do que muitas vezes o que você escreveu enquanto diálogo, né? Mas como é que você constrói essas figuras, esses personagens, e o que elas representam dentro de uma sociedade? Eu lembro que no Evangelho a gente tinha uma das cenas que era uma das cenas mais potentes do espetáculo, que era a Roberta Ninin que fazia, onde a deficiente, ela fazia uma deficiente física e a mãe colocava ela exposta numa galeria para ser prostituída, né? E aí a gente começou a catar aquelas etiquetinhas de prostituição que tem muito no centro de São Paulo, nos orelhões, não sei, que era aqueles anúncios de prostituição, e de repente foi um material que a gente encontrou ali do lado, né? E eu estou falando sobre um assunto que diz respeito ao geral, que não diz só a um conflito familiar, que é a realidade de pessoas que, principalmente de pais, que às vezes prostituem seus próprios filhos. E eu descobri isso também numa pesquisa, fazendo uma pesquisa para a Unesp. Era uma pesquisa de arte e educação. Eu chego lá, um dia à noite, eu começo a ver um monte de meninas, adolescentes, sendo prostituídas ali do lado do Shopping Lar Center, Center Norte, ali perto de Santana. E foram todos os materiais que vieram para esse espetáculo, né? E eu não estava discutindo a prostituição, aliás, era uma cena muda, ela não tinha diálogo, não tinha, a não ser o que a mãe lia com muita dificuldade, o que estava nas etiquetas. Então eu acho isso um discurso bastante contundente, e que diz respeito a um geral, que diz respeito a um conflito. Então não é só uma mãe que está levando a sua filha para se prostituir, mas o que tem por trás de tudo isso, né? Aí depois disso a gente montou a Amada, que foi um outro, na Arte Humus, que foi um outro texto que eu trazia o Brasil de novo para a cena, mas eu trazia literalmente mesmo, que era uma mulher que tinha 180 milhões de filhos, muitos deles mortos. E a gente ganhou o fomento, a Arte Humus ganhou o fomento para fazer essa pesquisa, essa investigação de um ano. É um espetáculo que a gente tem ainda em repertório e de vez em quando a gente ainda faz. Nos últimos anos eu tenho escrito assim de 2 a 3 textos por ano, sabe? Sempre por meio de processo colaborativo. Me chamam para ver o processo, eu escrevo, vou lá, ajusto conforme a encenação. A gente era muito novinho quando a gente começou a Arte Humus, sabe? A Arte Humus surgiu porque tinha uns amigos que faziam teatro fazendo as oficinas comigo. Vamos montar tal peça. Aí eu peguei minha primeira peça, mostrei para eles gostaram. Vamos fazer. Vamos participar de festival,